Meu nome é Inácio Carvalho Oliveira, filho de Durvalina Gomes de Sá e Antônio Inácio da Silva, ex-cangaceiros do grupo de Lampião. Eu quero deixar claro que a Durvalina ganhou o nome de Durvinha, não foi no cangaço. Foi quando ela, criança, em casa com os irmãos, é um apelido carinhoso. Eu nasci no estado de Pernambuco, fui criado numa cidade por nome de Itacaratu, a qual fica a 23 quilômetros da margem do rio São Francisco, Velho Chico, que é a cidade de Petrolândia. Moro no Rio de Janeiro. E vim conhecer meus pais após 66 anos. Fui criado por um padre lá em Itacaratu, que chamavam ele o Padre Velho, porém o nome dele era Frederico, Padre Frederico de Oliveira. Quando eu tinha 6 anos de idade, o padre faleceu e eu passei a ser criado pela senhorinha Gomes Carvalho, que era a governanta da casa paroquial, e tinha Isaura Pires, que era a cozinheira do padre. Com o falecimento do padre, a senhorinha Gomes Carvalho, que eu a chamava de mãe e senhora, e o padre eu chamava de pai, eu passei a ser criado por Dona Senhora, senhorinha Gomes Carvalho. Nascinho, como é que foi a sua infância em Itacaratu? Relata pra gente aí. A minha infância em Itacaratu, ela foi um tanto... Enquanto eu não entendia bem as coisas, foi ótima. Porque eu fui criado, fui educado por uma família nobre de Itacaratu, que era os Carvalho e os Benzota. Dona Senhora era uma família nobre de Itacaratu. Logo depois eu fui crescendo e fui ouvindo e vendo aquela discriminação de alguns adultos quando eu brincava com outras crianças. Que o cara passava e dizia assim, olha aí, vocês estão brincando com ele, cuidado, ele é valente, ele é filho de cangaceiro. E eu comecei a entender que eu era discriminado. Por ser filho de cangaceiros, né? Por aquelas pessoas. Agora, como criança, foi uma infância normal, entendeu? Agora, não nego, sentia muita falta de ter um pai e muita vontade de ter irmãos, principalmente uma irmã. Aí você me pergunta, mas por que irmã? Porque eu vi aqueles garotos, quando já estava maior, com 12 anos, querendo namorar, que tinha irmãs, as irmãs tinham as coleguinhas e eu não tinha. Então eu tinha dificuldade de me aproximar das garotas. Então eu tinha muita vontade de ter uma irmã. E se essa irmã fosse uma Nelly, que é minha puxa-saco, eu tinha uma namorada com mais facilidade. Mas assim, como foi sua relação, sua convivência com o padre Frederico, né? Era uma relação de pai e filho, ou era uma relação de tutor? Não, eu chamava de pai, era pai e filho. Você chamava pai, de pai? Eu chamava ele de pai. Agora, quando ele faleceu, eu tinha apenas 6 anos, então tenho recordações, é claro. Né? Mas ele me adotou realmente como filho. Contanto que ele tinha a fazenda, que era a fazenda Paquiú, tinha o sítio do padre, onde ele tinha, era um verdadeiro pomar, mesmo dentro de Itacaratu. E ele, antes dele morrer, ele mandou o vaqueiro ferrar 5 vacas com 5 bezerras, que era para mim. E no dia que ele ia fazer o testamento, deixando a fazenda Paquiú, com todo o criatório para mim e o sítio para Nossa Senhora da Saúde, que é a padroeira da cidade de Itacaratu, ele foi para Petrolândia, que era o município, Itacaratu era o distrito. Sim. E no caminho ele passou mal, que ele ia a cavalo, né, que são 23 quilômetros, e voltou. Foi dia 14 de janeiro de 1940. Eu completei os 6 anos no dia 2 de janeiro de 1940. E ele faleceu. Aí eu perdi a herança que ele ia deixar para mim.
mas eu chamava de pai. Assim, não deu tempo de passar para você, né? Mas assim, como você ficou sabendo? Como você ficou sabendo que era filho dos cangaceiros morando em Dovinha? Você sempre soube? Sempre soube. Desde o início, né? Não, eles não podiam esconder, porque veja bem, no dia que eu fui entregue para o padre, era na época da festa de Nossa Senhora da Saúde, era a festa. A festa de Nossa Senhora da Saúde, ela tem início no dia 23 de janeiro, que chama Levantamento da Bandeira, é onde hasteiam a bandeira, e no dia 24 começa a primeira noite de novena, são 9 noites de novena. Assim, que é padroeiro da cidade de Tacaratu. Não, era Tacaratu. E no dia 1º de fevereiro é a última noite da novena. E dia 2 de fevereiro é o encerramento da festa, que é com uma procissão. Então o que ocorreu? 3 senhoras que iam para a festa, que moravam na fazenda Riachão, ela era conhecida como Joana do Riachão, ela foi abordada na estrada por um casal de cangaceiros. Quem era? Turvinha e Moreno. E minha mãe comigo nos braços. Elas se assustaram, mas eles o tranquilizaram que ela não tivesse dúvida. Apenas queria que levasse aquela criança, eu estava com 30 dias de nascido, e entregar ao padre Frederico de Tacaratu para ele criar. Juntamente comigo vinha uma carta, ou um bilhete, digamos assim, porque eu cheguei a ler. Ali estava escrito o nome da minha mãe, o nome dos meus avós e o meu nome, que seria Durval Gomes de Sá. E mais o meu umbigo, que estava no agaze. Isso, Durval Gomes de Sá era o nome que seus pais, né, queriam que você fosse batizado com esse nome. Com esse nome. Durval Gomes de Sá. Gomes né? de Sá, seria o meu nome, estava na carta. Então, assim, você permaneceu 30 dias com seus pais na Caatinga, né? Passei 30 dias. 30 dias no cangaço. No cangaço, eu fui cangaceiro durante 30 dias. Minha mãe, Durvinha, falava: meu filho, você foi cangaceiro. E eu não entendia a realidade. Depois é que eu vim entender o porquê, realmente. Eu fui cangaceiro. 30 dias, mais 9 meses de gestação. Mais 9 meses, que aí já foi uma escritora lá no Rio que falou para mim assim: você não foi só 30 dias não. Os 9 meses que você passou no ventre da sua mãe, você já era cangaceiro, estava no cangaço. Você foi gerado no cangaço. Fui gerado no cangaço. E nasceu dentro do cangaço. Do cangaço, embaixo de um pé de árvore. Mas assim, qual foi a sua reação? O que passou pela sua cabeça, né? Ao saber dessa história, tudo isso aí? Que eu era filho de cangaceiro? Sim. Olha, naquela época eu não tinha noção das coisas. Quando eu comecei a entender, aí sim, eu comecei que eu passava eu sabia que tinha uma tia, que era a tia Maria José, que era irmã do meu pai, a mãe senhora, com muito cuidado, que não queria que eu ficasse lá, com medo que ela quisesse ficar comigo. Mas meu pai, quando não mandou para entregar a irmã, que é a tia Maria José, já foi prevenido, porque o padre era uma autoridade eclesiástica, a polícia não ia importuná-lo. Contanto que mandou para o padre. E eu, logo, todo mundo é o filho do cangaceiro. Mas voltando à história da Zefa, então a Zefa me pegou e foi direto à casa paroquial. Era a hora da procissão de Nossa Senhora da Saúde. Logo, todo mundo disse: olha, chegou um filho de cangaceiro, A cidade toda tomou conhecimento. Porque Tacaratu, uma cidade muito pequena, que até hoje, até uns 4 anos atrás, ela não tinha 30 mil habitantes. E o pessoal, isso que me contou foi a mãe senhora, o pessoal, em vez de ir para a procissão, fizeram aquela aglomeração em frente à casa paroquial, querendo ver o filho de cangaceiro, que era eu. Então foi necessário que o padre falasse com os fiéis que fossem à procissão, que após a procissão liberavam para ver o garoto recém-chegado, o cangaceirinho recém-chegado. E com isso foi cumprido, porém eu peguei um tal de um mal olhado, um quebranto,
que a Mãe Senhora mandou me rezar e não esperavam que eu sobrevivesse, resistisse, que adoeci. Ela logo também providenciou 3 senhoras para me amamentar, que eu cheguei muito debilitado. E por que me trocaram o nome? Tinha um padre que estava ajudando nos festejos, na festa, ao padre Frederico, e a Mãe Senhora falou para o padre... Loyola, se eu não me engano, né? Padre Loyola, se eu não me engano, né? Loyola, Inácio de Loyola. Não, um padre chamado Loyola, se eu não me engano. Não, aí foi em Santo Inês, aí eu chego lá. Sim, sim. Aí então o padre estava ajudando na festa, e a Mãe Senhora falou, Frederico, é melhor antecipar o batizado do garoto, que ele pode não amanhecer o dia. Tão doente eu fiquei, do quebranto, o pessoal me olhando. Então o padre que estava ajudando ouviu o assunto e falou assim, Frederico, põe o nome do garoto de Inácio, pois hoje é dia de Santo Inácio de Loyola. Aí trocaram o meu nome, que eu não gostei. Eu gostaria que fosse o nome que minha mãe escolheu, meu pai, Durval. Mas não fui contemplado com o nome, mas fui bem criado na família Carvalho, entendeu? E Benzota. Sim. Fui educado por eles, que era uma família tradicional, uma família, são as famílias que muito conceito lá em Itacaratu, até hoje, entendeu? Tem o Gilson Benzota, que é filho do Lu Benzota, Zé Benzota, que era tio dele, que é um amigo, irmão que mora, empresário que mora em Salvador, que foi ele que forneceu o telefone à Joana para que a Joana ligasse para mim para poder ver essa descoberta da Nelly. Então, veja bem, eu desde novinho eu sabia que eu era filho de cangaceiro. Agora, quando eu cresci, já estava com 9 anos, a Mãe Senhora não me levava a Paulo Afonso com medo que minha avó ficasse comigo. Quando minha avó faleceu, minha mãe levou para que eu conhecesse os tios, a família da minha mãe. Lá, chegando em Paulo Afonso, na fazenda Riacho, e Arrascaté, onde nasceu minha mãe, eu senti o seguinte, todo mundo me abraçava, o filho da Durvinha, o filho da Durvinha. Lá eu não era filho de cangaceiros. Então aquilo para mim, eu digo, bem, meu mundo é esse, minha família é essa. Quem em Itacaratu é o filho do cangaceiro. Quem é aquele? É o filho do cangaceiro. Quando diziam que eu era filho de Dona Senhora, tinha uma marca, né? Era, aquilo marcou. Aí eu comecei a frequentar mais Paulo Afonso, a família da minha mãe. E daí eu fui crescendo, chegando aos 14 anos, foi a vontade de eu vir embora. Ia para a Bahia, mas um tio que morava aqui no Rio de Janeiro, que era o tio Estevam, foi à Bahia e lá eu demonstrei vontade de vir para o Rio de Janeiro. Aí então ele, meu filho, você quer ir para o Rio para estudar no Senac? Eu digo, vou. Ele voltou, porque ele foi lá, foi uma coisa rápida, assassinaram a irmã dele, a minha tia Rosinha, e ele retornou ao Rio de Janeiro, que era no estado do Rio, lá em Barão de Ju-Paraná, que é um distrito de Marquês de Valença, e escreveu para mim que eu podia ir para o Rio de Janeiro. Então eu me desloquei, saí para Paulo Afonso, peguei trem e até chegar em Barão de Ju-Paraná, que aí é uma outra história, e deixei Itacaratu. Até hoje eu gosto de Itacaratu, mas tenho minhas mágoas. Mas assim, a família de sua mãe, né? Que até hoje mora no Arrastapé, perto de Paulo Afonso, né? Tinha alguma pista sobre o paradeiro deles? Não. Nada, nem informação, nada? Nada. Que aí é uma coisa que eu admiro e dei como exemplo aqui a meus irmãos. A minha mãe fez o que fez com a família, destruiu, por causa dela ir para o cangaço. E nunca um dos irmãos disseram assim, minha irmã errou. Ao contrário, todos queriam que a Durvinha aparecesse. Todos, porque eu conhecia todos eles. Entendeu? Nunca minha mãe, Durvinha, foi recriminada por um dos irmãos, nem sobrinho e parentes. Ela sempre foi querida. É uma coisa que eu falei, a primeira vez que eu falei com a Nelly, eu digo, olha, nós temos uma família linda e unida. E minha mãe fez tudo aquilo, mas nunca foi desprezada pelos irmãos. Agora, consideravam que ela não existia mais. Contanto que, passados já alguns anos, o tio Pedrinho, que teve no cangaço poucos dias,
E minha mãe é que afastou ele do cangaço. Ele falou para mim, meu filho, sua mãe não aparece mais, pelos anos não vive mais. Então ela tem aí umas 3 vacas, um cavalo, uns cabritos e uma parte da terra. Então você é o único filho que nós sabemos de Durvinha. Se existe outro, não sabemos. Então você é o único herdeiro e vou dar para você. Aí passaram para mim. Eu vim embora, passado alguns tempos, meu tio falou assim para mim, olha, eu sei que você não volta mais para o Nordeste. Vou vender o que é seu, sua mãe deixou, e mandar o dinheiro para você. Na época, como se hoje fosse R$1.000. E me fez um pedido. Agora, se um dia sua mãe aparecer e precisar, ajude a sua mãe. E assim eu fiz. Enquanto minha mãe foi viva, todos os meses eu botava um dinheiro para ela. Assim, nesse meio tempo, meu amigo, você obteve alguma pista fora essa? Não. Para dentro de seus pais? Nenhuma. Nada. Eu procurava. E você recorreu aqui? Hein? Você recorreu aqui para localizar eles? Aí eu recorri ao programa Porta da Esperança, mas não tive nenhuma resposta, não me deram resposta. Contanto que quando minha mãe, meu pai e minha família apareceram, o primeiro canal de televisão que apareceu lá foi do Silvio Santos. E a Nelly não gostou, mas eu fiz um esporro do caramba, que não ia dar entrevista, que não queria, porque quando eu procurei, eles não me serviram. Agora ela tinha aparecido, queria uma entrevista. Ela não gostou, mas eu fui grosso, curto e grosso com eles. E tenho a prova, até hoje, eu tenho uns recibos do correio registrado que eu guardei a cópia da carta, pedindo ao Silvio Santos. Se algum dia tiver mais algo que você queira lançar, te dou a cópia daquele tempo e o recibo dos correios. Tudo comprovado, né? Comprovado, exatamente. Mas assim, voltando um pouco para o assunto cangaço, né? Pois não. Assim, na sua opinião, na sua visão, né? Qual é a sua visão de cangaço? O que você entende por cangaço? Olha, o que eu entendo por cangaço, que eram homens, pela época, vamos dizer, pela ignorância, eles, era vingança. Ou questão de terra, ou porque um defraudava a filha do outro e não casava. Então, aquilo ali era vingança. Então, eu não tenho os cangaceiros como herói, não tenho os cangaceiros como bandido, embora eu sabendo que eles roubavam, eles furtavam, eles eram assassinos, andavam armados sem poder. Então, e para mim, o cangaço era homens fora da lei. Ou seja, diferente do bandido hoje, que o bandido hoje assalta banco para não trabalhar. Eles roubavam para a sobrevivência deles. Eles roubavam para a sobrevivência deles. E às vezes para dar a pessoas mais pobres. E o bandido de hoje, ele assalta, mata para não ser conhecido, se for conhecido, e mata porque o cara tinha pouco tempo. Então, não deixa de ser um cangaceiro. Agora, jamais eu vou chamar meu pai de bandido. Ou se alguém diz assim, o cangaceiro é um bandido, ou foi um bandido, eu respeito a opinião daquela pessoa. Eu respeito. O cangaceiro roubava. Eu respeito que ele roubava. Os cangaceiros furtavam. Então, a minha visão é essa, que eram homens fora da lei, que tinham que pagar pelos seus crimes e... Assim, alguns tinham motivação, né? Exatamente. Outros entravam com achar bonita aquela vida, né? Então, assim, cada um no cangaço tinha um motivo diferente. Tem um motivo diferente de entrar, entendeu? Porque o cara bateu no meu pai, o polícia bateu no meu pai, como o meu pai levou uma surra de um soldado lá, cujo mesmo eu conheci muito e brincava com os filhos dele, ele não sabia que era soldado, que chamava o cabo João Matias, lá de Itacaratu. O cara que matou o Virgínio, que atirou no Virgínio, casou com uma sobrinha da mãe senhora, o Pompeu. Conheci muito o Pompeu. O Pompeu me tratava muito bem, não como filho de cangaceiro. E assim, no cangaço, durante o cangaço, né?
muitas vezes era família caçando família. Exatamente. Que questões de família mesmo. Família, né? É o que eu estou Quer dizer, falando. um primo estava na volante, outro primo estava no cangaço, Não, né? E um buscava o outro, né? Era um meio de Exatamente. sobrevivência, né? O lei da sobrevivência. Olha assim, na sua opinião, o que você sente em saber que seu pai assassinou dezenas de pessoas enquanto esteve no cangaço? Eu não sinto nada. Não sinto nada porque ele matou para não morrer. Se ele não matasse, ele morria. Então vamos dizer, eu sou suspeito de falar do cangaço e da polícia. Por quê? Meu pai é cangaceiro e eu policial, eu fico até meio ruim de falar, né? Mas quantas as vezes eu trabalhando, se eu pudesse, eu mandava para prisão perpétua, eu não ia levar para a delegacia, para a justiça, eu mandava para prisão perpétua. Então você é indiferente. Primeiro, eu não queria andar assustado. Que na esquina não tivesse alguém escondido para me pegar. Então, era melhor ele ir para a prisão perpétua. Agora eu não matava não, ia para a prisão perpétua. Então, assim, você acha que o cangaço foi um mal necessário para aquela época? Olha, eu não quero dizer um mal necessário. Eu acho que não deveria existir, mas pela ignorância das pessoas, aconteceu. Vamos dizer, dar um exemplo. Hoje, quando vejo alguém maltratar um animal, eu não fico bem, fico pé da vida. E, no entanto, quando eu morei em Itacaratu, meus 14 anos, ele maltratar, bater no animal, o bicho botava aquela ferradura na boca, o bicho sangrando, metia as esporas, eu achava normal. Hoje eu vejo que a ignorância, e que eu mesmo fiz, como eu era ignorante. Então é por isso que aconteceu o cangaço. Hoje, você vê que os pais, a mãe, hoje em dia, o filho arranja uma namorada, não, em vez de para ir namorar no carro, no motel, pode dormir em casa, meu filho. E naquele tempo não. Ou casava ou morria. Isso é verdade. Ou casava ou morria. Então, era a lei, e o cara não podia ir para o cangaço, não podia se vingar, entrava no cangaço. Meu pai queria entrar na polícia, não conseguiu entrar na polícia, foi para o cangaço. Por isso que eu não posso nem dizer que era um mal necessário, entendeu? Mas, já que existia... Assim, você guardou alguma mágoa de seus pais por eles terem te dado para adoção? Não. Nunca? Não, nunca. Passou Ao na sua cabeça? contrário, eu achei o seguinte, se eles não tivessem feito o que fizeram comigo, hoje eu não estaria aqui. Porque no cangaço eu não ia sobreviver, como eu falei para vocês, eu cheguei com 30 dias de nascido, debilitado. Houve tiroteio, minha mãe comigo nos braços, correndo, com a tia Aristeia, que é outra cangaceira, lá em Alagoas, correndo, meu pai atirando na polícia para minha mãe fugir comigo e eu chorando. Então, imagina bem, veja bem, o choro de uma criança, alta noite, na madrugada, o silêncio, se ouve a quilômetros e quilômetros. E a polícia, que meu pai foi muito inteligente, não, vamos ter que se desfazer da criança, que minha mãe não queria me criar, mas ela não tinha meios de me criar. Então, eu acho o seguinte, eu não tenho mágoa, eu tenho orgulho da inteligência que teve o meu pai e a minha mãe. Sim. E assim foram 66 anos de separação, né? Positivo. Entre você e seus pais, né? 66 anos, é isso? Positivo. Assim, como você ficou sabendo que Moreno e Dovinha ainda estavam vivos? Foi justamente, eu fui à festa de Itacaratu em 2003. Foi 2 anos antes de eu encontrar meu irmão. 2005, 2006, ou foi 2004, 2003. Que eu fui e encontrei com a Joana, é aquela que eu falei, que ela me perguntou como eu me sentiria filho de cangaceira. A Joana tomou conhecimento que tinha uma moça, por nome de Nelly, moradora em Belo Horizonte,
dizendo-se que seria minha irmã e que meus pais estavam doentes e queriam me conhecer. E ninguém conseguiu o meu telefone em Itacaratu, porque na realidade ninguém tinha. A única pessoa que tinha meu telefone era esse meu primo de criação, que é filho da Neném, que está lá no livro, Gilson Benzota, que tinha meu telefone em Salvador, esse empresário. E a Joana foi a Janilde Benzota, que é na época mãe do prefeito, do Dadal, lá em Itacaratu, e a Janilde falou para ela, disse, olha Joana, aqui em Itacaratu você não vai conseguir esse telefone com ninguém, mas você consegue em Salvador com o Gilson Benzota. E se propôs a ligar para o Gilson. Ligou para o Gilson e contou a história. O Gilson passou o telefone para a Janilde. Janilde chamou a Joana e passou o telefone para a Joana. O Gilson Benzota, após dar o telefone, me ligou. Falou, Inácio, olha, pediram o seu telefone aqui porque tem uma moça dizendo, sim, está em Itacaratu, que é sua irmã. Fiz bem ou mal? Eu digo, Gilson fez ótimo, porque eu sempre estou procurando meus pais. Então, a Joana que fez, em vez de pegar o telefone meu telefone e dar para a pessoa a quem a Nelly tinha pedido para que é o Murilo, para mandar o telefone para ela não deu. Ela foi e falou com o Murilo, queria telefone. Isso porque eu conversei com ele, com o Murilo. Ela foi ao Murilo, disse que queria ligar para a Nelly. Aí, mas ele não queria, ela queria o telefone da Nelly e passou para mim. Eu, de imediato, de posse do telefone, liguei para a Nelly. Foi aonde aquela que ela falou. Quando eu liguei, eu gostaria de falar com a dona Nelly. Ela disse, quem é? Eu digo, olha, aqui é uma pessoa de Itacaratu, que eu tomei conhecimento que você está procurando seu irmão, que foi lá de Itacaratu, e eu tenho um grande amigo, muito meu amigo, que é de lá, talvez seja ele. Agora eu gostaria de saber o nome dos pais deles. Aí ela falou, Maria Jovina da Conceição José Souto. Aí eu digo, não pode, moça. Eu digo, não, então, moça, infelizmente eu não posso lhe ajudar. E aquilo foi Deus e tinha que acontecer. Eu não desliguei o telefone. Aí me deu na ideia de falar assim, olha, moça, dona Nelly, se ela, a mãe dele, dessa pessoa que você procura, chamasse Durvalina Gomes de Sá, e o pai dele, Antônio Inácio da Silva, eu conheço a pessoa, muito meu amigo, que era eu mesmo, né? Aí quando eu escutei, quando ela falou, mãe, olha, eu estou falando com uma pessoa de Itacaratu, e ele me falou assim o seguinte, que conhece a pessoa que foi criada lá por um padre, mas só que a mãe dele se chama Durvalina Gomes de Sá, conhecida como Durvinha. Você conhece alguma pessoa, já ouviu falar nesse nome Durvinha? Foi aí onde eu falei e falo, a Jovina teve uma grande parte para aquele que se a Jovina falasse, não conheci, essa história não vinha à tona. Aí ela falou, não, Durvalina sou eu. Eu vi quando minha irmã, eu achei que ela foi grosseira com minha mãe, falou assim, poxa mãe, finalmente, quem é você? É Jovina ou Durvalina? Ela deve ter respondido, sou eu. Assim, e aí foi aí que a história dos seus pais vinha à tona. Exatamente. Né? A partir desse momento então. Exatamente. Né? Aí eu falei assim, deixa eu falar com a dona Durvalina. Aí fui perguntar para ela o nome dos irmãos dela, que ela me falasse se ela tinha irmão, porque eu conhecia todos. Ela falou, o primeiro que eu falei foi Pedro Gomes de Sá, que era o que teve no Cangaço. Sim. Quando eu falei, se ela tem irmão por nome Pedro Gomes de Sá, ela disse, não, meu filho, Pedro Gomes de Sá era meu pai. Eu tinha um irmão Pedrinho. Ela confundiu. Aí eu falei, a senhora nasceu em Paulo Afonso? Ela disse, não, meu filho, puxa vida, está dando tudo certo e agora está dando errado. Mas, moço, ela não nasceu em Paulo Afonso? Não, moço. Não, filho, eu nasci no Arrastapé, que era a fazenda que eu conhecia. Aí foi onde eu falei, puta que eu pariu, tá no filme, eu encontrei minha mãe. Aí dali, passei para ela, pedi, deixa eu passo o telefone para a dona Nelly, que eu vou falar com a dona Nelly. Falei, Nelly, agora eu posso lhe ajudar.
conheço seu irmão, você está falando com o próprio, como ela falou, você está falando comigo, assim sou eu. E daí marcamos encontro, aquele negócio todo, né? Peguei o telefone, liguei para o tio Manu, em Bacaxá, no Rio de Janeiro, liguei para o tio Patrício e para a irmã da minha mãe, a tia Hilda. Meu filho, mas sua mãe está viva, eu digo, liga, tá aí. Aí passei o telefone da Lili. Quando liguei para o tio Manu me falou, meu filho, você já foi enganado uma vez, vê se você não vai ser enganado novamente. Aí eu digo, mas o senhor fala com ela. O tio Manu liga e fala com a irmã, minha mãe Durvinha. Demorou mais uns 40 minutos, o telefone tocou. Aí ela disse, nasceu meu filho, não tenho dúvida, é a sua mãe, minha irmã Durvalina, você encontrou, entendeu? Não tenho dúvida. Agora, eu fiz umas perguntas para ela, que se ela não me respondesse, eu teria dúvida. Eu perguntei para ela quantas casas na época que ela morou no Arrastapé, que tinha no Arrastapé, quantas casas. Perguntei para ela em cada casa quem eram os moradores das casas. Era família, ela falou. E quem era o padrinho de batismo dele. Ela falou, não tenho dúvida, é sua mãe. Foi assim que veio à tona a descoberta. Maravilha, né? Rapaz, sua história é espetacular, viu, assim, história assim, de vida que é sensacional, né? Até assim, a própria história, né? Desde o tempo do cangaço, a sua criação, né? E seu encontro com seus pais, né? Foi muito bacana. Após todo esse período de separação. E o encontro, né, aqui foi uma maravilha. Então, assim, aproveitando isso aí, eu quero saber de você, como é que foi esse encontro entre vocês? Olha, o encontro completo, porque se eu estou te dando essa entrevista aqui, se daqui a 15 dias, um mês, você me vir fazer a entrevista, as palavras são as mesmas, eu não mudo, entendeu? Então, veja bem, o encontro foi aquele que eu falei com ele num dia, foi numa sexta-feira, quando foi, parece que no sábado, eu morava em Botafogo, só eu e meu filho, estava separado da minha esposa, eu comecei a chorar. E meu filho falou, ué Binho, ele me chama de Binho, está passando mal? Eu digo, não, Eudes, eu levei tantos anos para descobrir meus pais, só dia 12 que eu vou lá, eu acho que eu vou amanhã, você vai? Não, nós vamos, porque se eu sou você, já tinha ido ontem. Aí liguei para a Nelly, minha irmã, eu sabia que ela ia uma festa, olha, você pode deixar de ir à festa, eu vou aí amanhã. Ela falou, já não tem mais festa para mim, a festa é você vir. Aí, tal, marcamos tudo, me deu endereço, marcou de eu encontrar com ele no shopping BH. Aí meu filho deu a ideia, viu, vamos chegar lá, vamos enganar eles, vamos chegar lá de surpresa. Aí eu cheguei já aqui em Belo Horizonte, liguei para a Nelly, disse, olha, estou atrasado. Agora não mandei isso para lá não, que eu estou atrasado. Quando eu estiver chegando eu ligo. Mas eu já estava chegando lá na rua, na Nelson Hungria. E quando eu saltei para procurar o número, tinha uma faixa e escutei aqueles gritos, é ele, eu digo, e ele quem, pô? Me conheceram, eu pensei que pela placa do carro em Rio de Janeiro, não disse que porque era parecido com o pai. E aqueles, a cara do pai. e os fogos de artifício. E agora que parece mais ainda, né? E os fogos de artifício, que essa faixa, inclusive, está com minha mão guarda aí. Uhum. Então, os fogos de artifício. Então, minha irmã deixou de ir à festa, aí fizemos aquele encontro. No dia 12, que já estava combinado, vinha o pessoal da Bahia, foi novamente. Foi onde eu levei o esporro do meu tio Manu. Você combinou comigo, a gente daqui dia 12 e você veio antes. Eu digo, tio Manu, com todo respeito, ela é sua irmã, mas é minha mãe. Durvinha é minha mãe. Fica tranquilo. Que eu, assim, pode desabafar aí tranquilo. Que eu a amo e que eu procuro muitos anos. Então, ela é sua irmã, mas é minha mãe. Eu queria e quero e cheguei aqui. Entendeu? Você me desculpa, porque quando eu falo na Durvinha e no meu pai, eu me emociono. Sim. Todas as vezes, cara. Porque o que eu queria e tive
o que eu não esperava. Deitar no colo da Durvinha e ela me dar cafuné. E ser bem recebido também, aquela confiança do meu pai. Então, veja bem, eu me considero feliz, foi tudo, se não fosse o empenho da Nelly, eu não teria encontrado. E foi essa história, o encontro. E assim, para a gente finalizar a nossa entrevista, Pois não. Né, eu queria que vamos abordar um assunto aqui que foge um pouco do tema cangaço, né? Que seria a morte do coronel Delmiro Gouveia, né? Que possivelmente, né, tenha sido executado por um irmão de seu pai, o Jacaré, né? Assim, qual conhecimento você tem sobre essa história, né? Olha, do assassinato do coronel Delmiro Gouveia? Veja bem, o que eu tenho, eu perguntei ao meu pai dois fatos, dois assassinatos. Um do cangaceiro Virgínio, que era o primeiro marido da minha mãe, e o outro justamente do José Jacaré, que era o Delmiro Gouveia. Eu perguntei a meu pai se foi José Jacaré mesmo. Ele falou, não, meu filho, não foi ele. Agora, ele sabia quem mandou, quem fez, ele sabia. E tanto ele foi morto com uma queima de arquivo. Contanto que pegaram ele lá no Ceará e trouxeram e mataram ele no caminho. Isso. Não prenderam, mataram ele no caminho, naturalmente que ele não abriu o jogo. Então, isso como se diz, são escritores. Um diz que foi ele, outro diz que não foi. E sempre na dúvida. Assim, isso está falando isso aí baseado nas palavras do seu pai, não é isso? Exatamente, eu falo baseado nas palavras do meu pai. Como ele falou, por que é que ele não morreu no Angico? Porque ele, no dia que vieram, ele estava no grupo e ele recusou. E falou com o do grupo dele, olha, não vamos, eu não conheço, que meu pai nunca veio do lado da Bahia. No livro da história do meu pai, está dizendo que ele veio na Bahia. Meu pai nunca veio da Bahia. Nunca foi na Bahia, nunca. Pois é. Então, veja bem. Assim, a área de atuação do seu pai era justamente Pernambuco e Alagoas. Né? Pernambuco e Alagoas. E lá do Ceará. Divisa de Sergipe ali, né? Sergipe ali, Ceará, né? Agora, eu estive lá em Brejo do Santo, minha família muito bem recebidos. O que eu tomei conhecimento é que eles disseram assim, olha, teu pai era temido aqui. Quando ele chegava, o pessoal fechava as portas. Agora o José Jacaré ainda era pior do que teu pai. Mais temido ainda. Mais temido ainda. E é o que eu tenho. Então, veja bem, eu não posso afirmar foi ou não foi, como o do Virgínio. Eu tinha dúvida, eu cheguei a pensar que tinha sido meu pai, e ele falou que não. E realmente no livro está o Pompeu, e o Pompeu morreu há pouco tempo lá em... Afirmando que ele matou o Virgínio, né? Virgínio. Assim, aliás, que ele baleou o Virgínio, né? E posteriormente, né, Virgínio morreu devido a esse ferimento. E, contanto, quem estava no dia, meu pai estava, que mandou socorrer o Virgínio. Nascimento, então, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você fizesse as considerações finais, agradecimentos, tá? Fica a seu critério agora, tá bom? Eu tenho que agradecer a vocês. Eu tenho que agradecer a vocês pela oportunidade de falar no meu pai, na minha mãe. E eu não sei se eu informei a vocês o que vocês gostariam de saber, embora que tenha muitas coisas que ficaram para trás, né? Porque a história tem mais coisas da minha infância, então eu não contei toda, as minhas travessuras, entendeu? Isso aí fica para futuramente, é outra coisa. A próxima entrevista é assim. Próxima entrevista. Agradecer a vocês, agradecer a Deus por estar aqui, mais uma vez a minha irmã, entendeu? Porque eu nunca deixo de falar que se não fosse o empenho dela, nada disso teria acontecido. Sim. Agora, não tenho vergonha de ser filho de cangaceiro, não tenho. E se você tem orgulho, eu tenho orgulho de ser filho de Moreno e Durvinha. Não porque foram cangaceiros, não porque hoje eles estão na história. Se eles não tivessem nos livros, nas páginas dos jornais, eu teria o mesmo orgulho de ser filho dele, que eu queria era eles. Agora, é claro e evidente,
já uma vez que foram descobertos, estão nas páginas dos livros dos jornais. Parabéns para a nossa família e Sim. parabéns vocês pesquisadores. Muito obrigado e precisando eu, de outros. particularmente, eu, Adalto, né? Adalto Silva, né? Particularmente só temos a agradecer a você, a toda a sua família, né? O pessoal envolvido, né? Nessa gravação, né? E principalmente se for você disponibilizar essas histórias pra gente, né? Assim, a gente vai tentar preservar isso e levar para o futuro, para as próximas gerações, né? Assim, esse é o meu objetivo, né? Assim, agora assim, para fechar com chave de ouro a nossa entrevista, eu gostaria que você cantasse aquele samba que você fez para a Nelly, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Chave de ouro. E fica à vontade. Olha, e tem uma que eu fiz Tacaratu também, né? Sim, também, pode cantar aí. Para fechar com chave de ouro, vamos lá. Nelly, você é uma linda flor, uma rosa perfumada, por Deus abençoada, que surgiu no meu jardim. Nelly, você é maravilhosa, uma flor esplendorosa, igual eu nunca vi. Nelly, Nelly, se não fosse você, eu ainda estaria preso à solidão, sem conhecer meus pais, sem saber que tinha irmãos. Te agradeço, minha irmã, de todo o meu coração. Encontrei minha família, meus pais e meus irmãos. Nelly, Nelly, você é uma linda flor, uma rosa perfumada, por Deus abençoada, que surgiu no meu jardim. Nelly, você é maravilhosa, uma rosa esplendorosa, igual eu nunca vi. Nelly. É isso aí. Obrigado pela entrevista. Tacaratu. Vamos lá, agora Tacaratu agora, vamos lá. Tacaratu? Vamos lá. Oh meu Tacaratu, Tacaratu, eu moro muito longe, bem distante de ti, aonde tudo é belo e o mar tem a cor azul. Mas quando chega em janeiro, a saudade me aperta. Vou rever Tacaratu, 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 pra tomar água de coco, chupa manga e caju, piragu, comer carne de bode assada, com cerveja e pitu. E para tirar gosto, não tem melhor do que o embu Tacaratu. Tacaratu, Tacaratu, pra rever a Serra do Cruzeiro e a Fonte Grande lá na Serra do Giz. À noite da novena, visitar Nossa Senhora da Saúde na Igreja da Matriz Tacaratu.